Olá, turma, tudo bem? Preparei uma aula resumo aí para vocês, né? Um resumo de fixação das aulas que a gente teve do sistema esquelético, né? A gente acabou falando dos ossos aí do corpo humano, do sistema articular, a artrologia e da introdução ao sistema muscular. Então, as nossas últimas aulas aí foram os assuntos que a gente abordou. Então, eu fiz um compilado aí dos principais tópicos e assuntos para ajudar nos estudos aí da prova. Então vamos lá. Vamos começar falando do sistema esquelético, né? Os ossos do corpo humano. Então a gente falou sobre as funções desse sistema, né? Então tem que ficar claro para vocês as funções dele, né? Lembrar que ele tem uma função de sustentação, né? Então vai estar se fixando os músculos dos tecidos moles. Ele serve como proteção, né? Não esquecer que ele serve como proteção aí para os órgãos do sistema nervoso, né? O encéfalo, também aí, né, serve como proteção para órgãos como o pulmão, o coração, lembrar da caixa torácica, e no geral, qual que é a principal função dele, né? Fazer o movimento, né? Então, devido aí, né, conforme os músculos vão se fixando, eles vão utilizando os ossos aí como alavanca, né? E acabam produzindo os diversos movimentos aí do nosso corpo. Outras funções que a gente falou, tá? Hematopoiese, então, tem a produção de células sanguíneas, né, por meio da medula óssea vermelha, no interior de alguns ossos do quadril, né? A gente falou principalmente na criança, essa função ela vai se perdendo no adulto, porque a gente tem logo em seguida uma outra função, que é o armazenamento de gordura. Então, em alguns ossos, a gente vai ter o armazenamento de tecido adiposo, de lipídios, que vão ser armazenados aí no interior dessa cavidade medular, tá? Lembrar que também serve de armazenamento de minerais, né? Então, a gente tem vários minerais, mas os principais é cálcio e o fósforo, que acaba conferindo as características do osso ser duro, ser resistente, tá? Gente, cuidado para não confundir, tá? A produção de célula sanguínea, armazenamento de gordura e minerais com produção e armazenamento de vitaminas, tá? O osso ele não armazena e ele também não produz vitaminas, e sim íons, minerais, tá? Então tem que tomar bastante cuidado. E na medula vermelha a gente tem células sanguíneas e na medula amarela a gente tem gordura, tá? Então cuidado para não fazer essa confusão aí. Em seguida, a gente falou sobre as classificações morfológicas do osso. Então, a gente falou que o osso ele pode ser classificado de 5 formas, né? Os ossos longos, curtos, planos e irregulares e os sesamoides. Então, nos ossos longos, né? São aqueles ossos, gente, que o comprimento ele é maior que a largura. Então, são os ossos compridos. Quais são os exemplos de ossos compridos que a gente tem? Os ossos que estão nos nossos membros. Lá, o húmero, né? O rádio, a una, que estão todos aí nos membros superiores. A gente tem o fêmur, tíbia, fíbula, que estão aí nos nossos membros inferiores, tá? E os ossos curtos são aqueles que o comprimento e a largura são bem parecidos, são quase equivalentes. Então ele tem mais ou menos um formato aí de um quadrado, um formato de um cubo, e os principais exemplos que a gente falou aí em sala de aula são os ossos aí da mão e os ossos dos pés, que são os ossos do carpo e os ossos do tarso. Então, ossos do carpo são aqueles ossos que formam o punho. Ossos do tarso são os ossos que formam a região ali do nosso tornozelo, a região proximal do nosso pé. Então, são pequenos ossos aí classificados como ossos curtos, tá? A gente falou dos ossos planos, então, que são aqueles ossos que o comprimento, né, e a largura são quase equivalentes também, mas a diferença está na espessura. São ossos que vão ser finos, levemente aí, né, achatados. Quais os principais exemplos que a gente falou? Os ossos do crânio, o osso parietal, o osso frontal, diversos ossos aí do crânio, eles são o quê? Fininhos, né? A espessura acaba sendo menor do que o comprimento e a largura.
Ossos irregulares. A gente falou que os ossos irregulares, gente, o comprimento, a largura e a espessura acabam sendo desproporcionais. A gente tem muitas pontas nesse osso, né? A gente não consegue fazer uma medição, uma comparação aí das três medidas. Então, meio que são desproporcionais, né, as medidas aí desse osso. E o principal exemplo aí que a gente falou são as vértebras. Tanto as vértebras cervicais, torácicas, lombares, são todos exemplos de ossos irregulares aí do nosso corpo. Por fim, a gente falou dos ossos sesamoides, que são aqueles ossos bem pequenininhos que estão, né, que acabam aí estando, tá, nas regiões das nossas mãos, dos nossos pés, que acabam se desenvolvendo em regiões de tendões, tá? Regiões onde eu tenho muita fricção de tendão. Então, lembra que a gente viu os músculos das mãos e dos pés, então tinha muitos músculos. Acaba sendo regiões ali dos dedos das mãos e dos pés que tem muitos tendões. Então, acaba tendo aí esses ossos sesamoides, que são ossos bem pequenininhos, que acabam reduzindo essa fricção, tá? Gente, mas a gente falou aí de um exemplo bem especial, que é uma exceção de um osso sesamoide, que é um osso grande, tá? A gente falou das patelas, tá? Então, é aquele osso, né, triangular que fica na frente aí do joelho, que fica na frente da articulação do joelho. Então, esses aí são exceções, porque eles não são pequenininhas, as patelas são maiores, e elas são ossos sesamoides. Gente, para a prova, vocês vão precisar identificar, né, fazer uma correlação. Então, ou vocês saibam as características, ou vocês saibam exemplos, tá? O que é um exemplo de osso plano? O que é um exemplo de osso irregular? O que é um exemplo de osso sesamoide? Eu acabei de falar para vocês os principais exemplos, tá? Então, tenham isso em mente para conseguir identificar aí na prova. Então, aí os ossos do crânio, né? Então, lembrar que os ossos do crânio da face, eles acabam formando a nossa cavidade craniana, né? Então, tem a função aí de proteção do encéfalo, dos órgãos dos sentidos, né? Do olho, do ouvido, e também vão ser aqueles ossos que vão amparar, eles vão fixar tanto superiormente quanto aí inferiormente, tá? Os dentes. Ossos do crânio e ossos da face. Quem são os ossos do crânio e quem são os ossos da face, tá? Então, essa divisão aí vocês têm que saber para a prova também. Lembrar, ossos do crânio, a gente tem o frontal, parietais, temporais, occipital, esfenoide e etimoide. A gente tem dois que são pares, tá? É o parietal e o temporal. E o restante, pessoal, é osso único. Então, no crânio, eu não tenho só ossos pares ou só ossos ímpares. Eu acabo tendo um misto aí de osso ímpar e de osso par, tá certo? Os ossos da face, quem que a gente viu? A gente viu os nasais, os lacrimais, os zigomáticos, o vômer e a mandíbula. Lá na face, a gente tem também ossos que são pares e ossos que são ímpares, tá? Então, quem que é ímpar? Vômer e mandíbula. E o restante? O restante é par, gente, tá? O restante é par. Então, em vez de estar decorando, que é 2, 2, 2, ossos da face, quem são? Qual que é ímpar? Vômer e mandíbula. O restante é tudo par, tá certo? Então, aí vocês vão precisar identificar, né, na prova aí quem é do crânio, quem é da face, quem par, quem é ímpar, né? Então, eu falei aí na aula para vocês, né, quem são os pares, quem são ímpares, e eu trouxe aí nesse slide também resumido aí para vocês conseguirem identificar. A gente falou sobre os ossículos da audição. Então, a gente falou que tem 3 ossos aí pequenos, que são os menores ossos do corpo humano, tá? Que são aí o martelo, a bigorna e o estribo. Então, são ossos importantes para o nosso processo de audição, sendo que dos 3 menores ossos, o estribo é considerado o menor osso do corpo humano,
tá? Então, são informações aí relevantes para vocês. A gente falou também dos seios paranasais, então a gente falou que são cavidades aí encontradas no interior de alguns ossos aí do crânio, né? De alguns ossos da face, tá? Então, lembrar que eu tenho seio do osso do crânio e seio do osso da face. É uma informação importante. Eu não tenho só seio dos ossos do crânio ou seio só dos ossos da face. Eu tenho aí 4 ossos que formam aí, né, esses seios. São 4 ossos. Eu tenho o seio, o osso frontal, formando o seio frontal. Eu tenho o seio etimoidal, né, formado aí pelo osso etimoide. Eu tenho o seio esfenoidal, pelo osso esfenoide, e o seio maxilar, pelo osso maxila. Então, eu tenho 4 ossos que formam os seios paranasais, tá? Então, é importante, são ossos mistos, tanto do crânio quanto da face. Então, essa é uma informação aí importante que vocês vão precisar saber. Lembrar que lá no nascimento, a criança, né, o bebê, ele não tem todos os ossos do crânio fechados, formados por completo. A gente tem alguns espaços aí preenchidos por regiões de tecido conjuntivo, que a gente chama aí de fontanelas, que são conhecidas aí como as moleiras, tá, gente? Então é importante saber, a fontanela não é osso, é o tecido conjuntivo denso, né, preenchido aí, que permite o crescimento do sistema nervoso, do encéfalo, que permite aí o crescimento dos ossos. E quando, né, a gente chega aí essa criança em torno de 15 meses, o ano e 3 meses, as fontanelas, elas são transformadas em suturas. Então, aquele tecido conjuntivo denso, ele é transformado em osso, que a gente chama aí de suturas, tá? As suturas, elas são fechadas, são formadas lá na infância ainda, gente, lá na criança. Então, uma criança de 2 anos, por exemplo, ela já tem as suturas formadas, ela já não tem mais fontanelas, tá? Então, formação é importante, né? Então, a gente tem aí a sutura coronal e a sagital, que são uma das principais, mais importantes, e elas já são formadas na infância, tá certo? A gente falou aí também sobre a coluna vertebral, né? Então, é o conjunto aí de ossos articulares dispostos aí uns sobre os outros, que a gente chama de vértebras, que são exemplos aí de ossos irregulares. Então, olha lá, informações importantes. Vértebras cervicais são 7. Vértebras torácicas são 12. Vértebras lombares são 5. Sacro eu tenho 1 e cox eu tenho 1, tá? Isso que vocês têm que saber para a prova. Eu não vou ficar cobrando, gente, tá? Essas aqui, essa fusão, quem era 5 vértebras, quem era 4, tá? Eu quero que vocês saibam essa classificação, essa distribuição aqui, ó, em negrito é importante para a prova. Lateralmente, a tua coluna tem o quê? Curvaturas. E a gente falou que a gente tem quantas curvaturas? 4. 4 curvaturas. É importante saber. Uma cervical, uma torácica, uma lombar e uma sacral. E por que a gente tem essas curvaturas? Por que é importante? A gente falou que acaba o quê? Auxiliando na manutenção aí do teu equilíbrio na posição em pé, ajuda a proteger, né, contra aí fraturas, contra impactos, aumenta a resistência do teu corpo, da região do teu tronco. Por isso que a gente tem aí essas curvaturas, tá? E elas podem vir alteradas, né? Vocês podem ter, né, terão aí pacientes com alterações aí dessas curvaturas. A gente falou dos discos intervertebrais, né? Os discos, eles vão ser encontrados aonde? Lá no corpo das vértebras, tá? Entre as vértebras aí, formando uma articulação forte. Então, vai possibilitar os movimentos da tua coluna e vai o quê? Absorver impacto. Então, vai, né, proteger de uma forma que não ache desgaste ou que não quebre aí o corpo dessas vértebras, tá? Então, lembrar que são encontrados nos corpos aí das vértebras,
possibilita movimento e absorve aí impactos, tá certo? A gente falou que tem vértebras cervicais, vértebras torácicas, lombares, tá? Mas a gente falou que nas cervicais a gente tem aí características importantes da primeira e da segunda vértebra. Então, o que que vocês têm que lembrar? Que as duas primeiras vértebras cervicais, elas recebem nomes diferentes. A primeira vértebra cervical, S1, ela é chamada de Atlas. Essa vértebra, ela faz o quê? Sustenta o crânio, faz a sustentação aí da cabeça, tá certo? A vértebra C2, ela recebe o nome de axis. Ela é a segunda vértebra cervical. E lembrar que essa vértebra, ela tem uma estrutura que a gente chama de dente. E essa estrutura permite que a gente consiga rodar a nossa cabeça para os lados, tá? Quando a gente quer fazer o sinal do não. Quando a gente quer fazer o sinal do não, a gente tem aqui a movimentação desse dente aqui com o Atlas, tá? Então, são informações aí importantes que a gente falou aí da coluna vertebral que vocês precisam saber para a prova. Em relação aos ossos do tórax, o que é importante que a gente falou? Que o externo é um osso plano, ele fica localizado aí no centro da parede torácica e ele é dividido em quantas partes? 3 partes. Lembra lá então, o externo é dividido em manúbrio, corpo e processo tifoide. 3 partes divide esse osso que fica aí localizado bem no centro da tua caixa torácica. A gente falou das costelas, então nós temos aí quantos? A gente tem 12 pares aí de costelas, então o corpo humano é formado por 12 pares que vão fornecer uma sustentação estrutural, suporte, né, para as paredes laterais aí da nossa cavidade torácica. Lembrar que os 7 primeiros pares, tá, dessa nossa costela, eles são aí, recebem, né, uma união. Essa costela, ela vai se unir, ela vai se fixar ao externo, que é dividido em 3 partes, né? Por uma cartilagem, que a gente chama de cartilagem alina, tá? Essa cartilagem aqui em verde é chamada de cartilagem costal. As 7 primeiras vértebras, as 7 primeiras costelas do teu tórax é unida no externo pelas cartilagens costais. Falando nisso, a gente já vai aí para o conceito de costelas verdadeiras que a gente falou em sala de aula, tá? Então, lembre-se que as 7 pares ali de costelas que são ligadas pelas cartilagens costais, elas também são classificadas como verdadeiras, porque elas acabam se ligando diretamente ao externo por essa cartilagem. Logo em seguida, a 8ª, a 9ª e a 10ª, os 3 pares abaixo dessas verdadeiras são chamadas de costelas falsas, porque elas acabam aí se unindo à última cartilagem costal para se ligar no externo. Elas não têm cartilagem específicas para elas, tá? Então, por isso que a gente chama aí de costelas falsas. Elas se ligam aí de maneira indireta ao externo, tá certo? Lembrar das costelas flutuantes, né, gente? Então, elas se chamam assim porque elas não se fixam lá no externo, elas não se fixam a nenhuma cartilagem, então elas são fixadas somente pelas vértebras torácicas posteriores. Então, elas são fixadas somente na parte de trás, somente posteriormente. Na parte da frente, acaba ficando solto, fica flutuando. Por isso, costelas flutuantes, tá certo? Então, agora a gente vai falar aí dos ossos dos membros, começando falando, né, dos membros superiores. Então, a gente falou aí da clavícula, né? Então, lembra que a clavícula é um osso que ele está situado aí sobre a primeira costela, então na região anterior do tórax, né? Então, ela acaba se articulando com o externo e também aí com o acrômio da escápula, né? A escápula,
é o osso que está aí na região de trás, né? Então, é um osso que faz parte aí da articulação aí do teu ombro, tá? Então, ele acaba se articulando aí com a clavícula e com o húmero. O húmero, né? É um osso importante aí que forma o teu braço, né? Então, é um osso importante para vocês saber. Lembrar, tá? Que o húmero, ele forma o teu braço, tá? Ele é um maior e mais longo do osso do teu membro superior e não do corpo. Então, cuidado para não confundir. O húmero é um osso do braço e ele é o mais longo osso do teu membro superior, é mais forte aí, do teu membro superior. A gente falou da una e do rádio, então, que são dois ossos que eles acabam formando aí o teu antebraço. Então, o nosso antebraço ele é formado por dois ossos, a una e o rádio, tá? Então, a una, ela tem uma estrutura importante, o olecrano, que acaba formando aí o cotovelo. A gente falou dos ossos do carpo, que são ossos aí classificados como ossos curtos, tá? São ossos que formam aí o nosso punho. Então, são os ossos da região proximal da mão. E vão ser quantos ossos? 8 ossos, tá? Os ossos carpais são 8 ossos que formam o teu punho. A gente falou também dos metacarpos, que são ossos que formam a palma da nossa mão. E são 5 ossos que a gente vai ter aí que formam, né, a nossa mão em cada membro superior. Então, em cada membro superior, eu tenho 8 ossos carpais que formam o punho. Eu tenho 5 ossos metacarpais que formam a palma da nossa mão, tá? Então, essa informação é importante para vocês na prova também. As falanges, né? Então, aí, ou, né, os ossos dos dedos, né? Então, são os nossos dedos, tá? E eles formam a parte distal. Então, um único dedo nosso é formado aí de algumas falanges. Se a gente pega uma mão, uma única mão, a gente tem 14 falanges nos 5 dedos da mão. Então, a gente tem 28 falanges, né? Quando a gente soma as duas mãos, tá? O que é importante vocês lembrarem, gente? Que nem todos os dedos da nossa mão, ele é composto de 3 falanges. A gente vai ter o polegar, tá? O polegar, ele é formado de uma falange proximal e de uma falange distal, tá? Então, os outros 4 dedos, 1, 2, 3, 4, né? A gente vai ter aí 3 falanges, uma falange proximal, uma falange média, uma falange distal. Então, cuidado com a afirmação de que todas, né, os dedos, todas as falanges aí das nossas mãos são formadas de 3, tá? Então, a gente não vai ter aí, né, 3 falanges em todos os dedos. Então, tomar cuidado aí com essa afirmação. Dos ossos do membro inferior, quem que a gente viu? A gente viu aí o osso do quadril, né, gente? O osso do quadril é um osso importante, né? A gente tem 2 ossos do quadril que quando acabam se unindo aí com o sacro e sendo unidos aqui pela sínfise púbica, formam a nossa pelve, tá? Os 2 ossos do quadril, gente, lembrar que eles são divididos em 3 partes, tá? Isso aí vocês têm que lembrar. São 3 partes. A gente vai ter o ilho, o isquio e o pubis. Então, lá na criança, esses ossos eram bem separados. Conforme o tempo foram se unindo, foi ocorrendo a fusão, e esses ossos se transformaram em um único osso, que a gente chama de osso do quadril. Mas quando a gente vai estudar anatomia, a gente acaba estudando como se fosse 3 ossos, 3 partes aí, tá? Então, é importante aí essa informação. A gente falou do fêmur, um osso super importante aí do teu corpo, né? Ele é o osso mais longo e mais forte do teu corpo. Agora sim a gente está falando de um osso longo, o maior de todos, do teu corpo. Os menores eram o quê? Os ossículos da audição. O menor de todos ainda era o estribo,
né? E aqui o maior do corpo humano é o fêmur, é aquele, né, osso que forma a coxa. A gente falou também da patela, que era um osso triangular, que é o quê? A única exceção de osso sesamoide, que é um osso, né? O único osso sesamoide grande que a gente tem aí no corpo são as nossas duas patelas, que ficam na região anterior, na frente aí da articulação do teu joelho, tá certo? A tíbia e a fíbula, elas formam aí os ossos da perna, tá? Que são importantes ossos aí também, né? Que vão se articular com o fêmur para fazer a movimentação aí do joelho. A gente falou do tarso e do metatarso, tá? O tarso são quantos ossos? 7 ossos metatarsais, são 7 ossos tarsais, né? Perdão. Dentre eles, a gente falou do talos e do calcâneo. Então, né? Dentro desses 7, a gente tem o talos e o calcâneo mais 5 aí, que é quem? O navicular, o cuboide e 3 cuneiformes, tá? O que vocês precisam saber para a prova? Que a gente tem 7 ossos que formam o tarso, a região proximal ali, que forma ali a região do tornozelo, né? Lembra do calcâneo, gente, que ele forma o quê? O calcanhar, tá certo? Metatarso, então, vai ser aquela região intermediária do pé, consiste em 5 ossos metatarsais. Lembra, é igual lá na mão, tá? Funciona da mesma forma. Na mão é carpo e metacarpo. No pé é tarso e metatarso. Os nomes são muito parecidos. Cuidado para não confundirem. As falanges, da mesma forma que lá nas mãos, nos pés é a mesma coisa, são bem semelhantes aí, tá? A disposição e a quantidade, então são 14 falanges nos 5 dedos de cada pé, tá? A gente tem o hálux, que é o dedão, ele recebe um nome diferente, então a gente não chama de dedão, a gente chama de hálux, né? E o hálux, ele tem o quê? 2 falanges. E os outros 4 dedos do pé vão ter 3 falanges. Então, essa informação precisa ficar bem clara para vocês. Da mesma forma que ela na mão, é aqui também nos dedos dos pés. A gente falou, entrou aí na aula de sistema articular, tá? Então, o que a gente precisa saber aí do sistema articular? A articulação, o que é? É o ponto de contato entre dois ossos, ou de um osso com uma cartilagem, ou entre o osso e o dente, tá certo? Então, olha aí, as articulações, elas fazem parte aí do nosso sistema esquelético, tá, gente? Tem a função de permitir a movimentação, nos permite aí também, né, a estabilização de ossos para manter o equilíbrio aí do nosso corpo, tá certo? O que vocês precisam saber? A gente tem aí 3 tipos de articulação divididas de forma estrutural. A articulação fibrosa, que não tem uma cavidade articular, né, formada de tecido conjuntivo fibroso, articulação cartilagínea, né, não há cavidade articular, os ossos eles acabam sendo mantidos juntos aí por uma cartilagem, e a articulação sinovial, essa é a diferentona, gente. Ela tem uma cavidade articular, ela tem uma cápsula, ela tem ligamentos, ela tem várias estruturas. É uma articulação mais complexa e é que a gente tem maior em quantidade aí no nosso corpo, tá? Vocês vão precisar saber fazer uma correlação aí na prova das articulações com as suas características e exemplos. Então, lá, a fibrose ela é dividida em 3 tipos: as suturas, as sindesmoses e a gonfose, né? Então, aí a gente já falou que né, é formado de tecido conjuntivo, tem pouco ou nenhum movimento, e elas têm características aí, exemplos diferentes. Então, vamos lá. Anota, sutura ocorre aonde as articulações fibrosas do tipo sutura, gente? A sutura, ela vai ocorrer em ossos do crânio, né? Então, lembrem-se, se vocês não sabem a característica, né, tentem pelo menos saber os exemplos. Se tu não sabe o exemplo, saibam as características, tá? Normalmente eu dou os dois, a característica e o exemplo, para vocês conseguirem aí encontrar e identificar qual é o tipo de articulação, tá certo?
apresenta uma fina camada de tecido conjuntivo irregular, absorve os impactos, né? Então, nos indivíduos mais velhos, as suturas são o quê? Imóveis, né? Então, elas acabam aí tendo a união dos ossos. Lá no recém-nascido, ela é levemente, aí, discretamente móveis, tá certo? A gente falou das sindesmoses. Então, são unidas por fibras aí de colágenos ou lâminas aí de tecido fibroso, tá? É a união aí entre os ossos, ela acaba sendo um pouco frouxa, então permite um pouquinho aí de movimento, tá? Lembra aí do principal exemplo que a gente deu. A sindesmose é um tipo de articulação que ocorre na tíbia e na fíbula, tá? Então tem pouquinho aí de movimento. Então aí, sindesmose, tá? Elas são unidas pelas fibras colágenos, né? Tecido fibroso. E os exemplos que a gente tem é a articulação tíbio-fibular distal, entre a tíbia e a fíbula. E as gonfoses, né? A gente falou que as gonfoses, gente, é o local aí onde a raiz do teu dente vai se fixar, né? Ao ligamento periodontal, né? Do alvéolo aí dental do osso. É a articulação, gente, entre o dente e o osso. Quais ossos? A mandíbula, inferiormente, e a maxilar, superiormente, tá? Então, é importante aí, quando eu falo de confose, vem na cabeça de vocês o quê? Dente. A articulação do dente. O dente com mandíbula, o dente com maxilar. Articulação cartilagínea. Lembra de quê? Cartilagem, gente. Cartilagem hialina. Continua não apresentando cavidade articular, tá? Então, lembrar que vão possuir, né? São articulações que possuem uma cartilagem hialina entre os ossos, né? E as principais aí exemplos que a gente trouxe, tá? São aí as articulações entre as primeiras costelas e as cartilagens costais. Então, essa articulação aqui, esse ponto de contato entre osso e cartilagem. Então, o principal exemplo aí de sincondrose que a gente tem né, a sincondrose é um tipo de articulação cartilagínea, tá certo? Então, aí, ó, possui cartilagem hialina, principal exemplo, a articulação entre as primeiras costelas e cartilagens costais, tá? Sincondrose. E a sínfise, tá? A sínfise, gente, vai ser aí, né, um disco, na verdade, né, um fibro cartilaginoso que vai conectar aí os ossos, tá? Então, vai conectar duas extremidades aí de um osso. Então, é um anel aí, um disco fibrocartilaginoso que conecta dois ossos. Quem são os principais ossos aí? Qual é a principal exemplo? Lembra, a articulação, o nome dela é o quê? Sínfise. Qual que é o principal exemplo que a gente tem no nosso corpo? Sínfise púbica, que é a articulação que ela une ali os ossos do quadril, tá? A gente também tem, tá? Essa sínfise aqui, né, entre as vértebras, formando as articulações intervertebrais aí entre os corpos das vértebras. É um segundo exemplo aí que a gente tem. E as articulações sinoviais? Lembrar que essa sim tem cavidade articular. Então, bateu o olho, né? Viu que tem presença de cavidade articular, não pensa duas vezes. É uma articulação sinovial, né? Que é uma articulação que ela tem um movimento mais amplo. Então, todas as articulações sinoviais, elas são móveis. A gente consegue movimentar os ossos aí que estão sendo unidos por essa articulação. E aonde a gente tem articulação sinovial? No ombro, no cotovelo, no punho, no quadril, no joelho, tá? Então, lembrem-se, cotovelo, joelho, articulações sinoviais, tá certo? A gente falou que essa articulação sinovial, ela acaba, né, sendo tão importante que ela tem algumas estruturas aí que muitas vezes podem estar lesionadas no paciente que vocês vão estar acompanhando,
tá? Quais são as estruturas das articulações sinoviais? Lembrar que tem uma cavidade articular. O que é essa cavidade? Pensou em cavidade? Vai lá e faz o quê? Associa com espaço. É o espaço entre os ossos que possibilita a movimentação dessa articulação, né? A gente falou que também tem o quê? Uma cartilagem articular, né? Então aí tem uma camada de cartilagem ali, né? Que vai cobrir os ossos, que vai permitir o quê? Uma certa proteção aí a um desgaste ósseo, por exemplo. A gente também tem a membrana sinovial, tá? Então, essa membrana sinovial, ela fica dentro dessa cápsula articular, tá? E ela secreta, gente, um líquido chamado líquido sinovial. Então, a membrana sinovial, ela secreta o líquido sinovial, que é um líquido viscoso, claro, que forma aí uma película fina sobre as superfícies, tá? Dentro aí ainda dessa cápsula articular. Então, todas as outras estruturas, gente, são dentro da cápsula articular, tá certo? O ligamento. O ligamento, gente, são feixes paralelos de tecido conjuntivo denso, adaptados para resistência, tá? Olha só, o ligamento é uma camada externa da cavidade articular. Olha aqui, ele está externamente, não está internamente, tá? Cuidado com a confusão. Ele está externamente. O ligamento, ele passa por cima dessa cavidade articular. O ligamento, gente, ele serve para dar maior estabilidade, para dar maior, né, resistir a um maior tensionamento aí dessa articulação. A gente falou aí, por último, dos discos articulares, ou conhecidos como meniscos, né? Que são conchinhos aí, um formato de meia-lua, né? De fibrocartilagem, que são encontrados nas faces articulares aí dos ossos, que são fixados também a essa cápsula fibrosa, tá? Então, lembrem desses conchinhos aí de meia-lua, tá certo? Que estão nas faces articulares dos ossos. E de introdução ao sistema muscular. Então, aí no final da aula 5, a gente teve aí uma introdução ao estudo, né, da miologia, que a gente viu aí algumas coisas importantes. Função do músculo, gente. É importante saber, né, a função desse músculo, tá? Olha lá, produção de movimentos corporais. Então, assim como os esqueléticos, o músculo, ele também produz os movimentos corporais, os movimentos globais. Pensa no andar, pensa no correr, tá? Estabiliza as posições do nosso corpo, né? Então, não só de movimento faz o músculo, mas ele estabiliza para que tu consigas ficar aí, né, numa posição em pé, numa posição sentada. Então, participa da manutenção aí da posição, né, corporal, faz a regulação, né, também aí do volume de órgãos, né? Então, a gente tem aí músculos lisos que impedem a saída de conteúdos aí dos órgãos, tá? Faz um movimento de substâncias dentro do corpo. Então, lembra, a gente tem aí músculo que ele faz o quê? Contração. Os músculos lisos que estão lá nos órgãos, eles fazem aí contração dos vasos sanguíneos e vão fazendo o quê? Empurrando, movimentando o sangue. Lá nos órgãos, né, no teu sistema digestório, tá movimentando o que esse músculo liso? O alimento. E lá no sistema urinário, tá movimentando o que esse músculo liso? A urina. No sistema reprodutivo, lá nas mulheres, nos homens, tá, né, movimentando quem? O gameta, o ovócito, o espermatozoide. Então, os músculos, eles movimentam substâncias aí dentro do nosso corpo. E produção de calor. Cuidado, tá? Produz calor. Quando o tecido muscular contrai, a gente falou que ele faz o quê? Ele solta calor, né? Ele produz calor. Então, a contração, o músculo, a gente tem aí uma produção, né? Não é nem redução e nem inibição.
é produção de calor. Pensa, lembra quando tu tá na academia, quando tu corre para pegar o ônibus, tu faz o quê? Contrai, tu corre, tu usa a musculatura dos teus membros inferiores. E tu não fica com calor, não te dá um vermelhidão, né? Então lembra aí dessa função também, que ela é importante. A gente falou que o tecido muscular, ele é formado aí, né? A gente tem aí, né? Tá relacionado ao movimento dos membros e também das vísceras, dos teus órgãos internos. Ele é formado por células alongadas que a gente chama de fibras musculares. E a gente viu que um conjunto de fibras musculares, eles formam um feixe. E vários feixes acabam formando o que a gente chama aí de músculo, tá certo? Então, diversos feixes formam aí um único músculo. Então, o que a gente falou, né? Que a gente tem aí de importante? A gente tem a quitina e a miosina, né, gente? Que são aí estruturas que participam do processo de contração do músculo, né? Então, são proteínas, né? Miofilamentos responsáveis pela contração do músculo, né? A gente tem várias, mas essas, a quitina e miosina, são aí as principais. Lembrar que a gente tem 3 tipos de músculo: músculo liso, estriado cardíaco e o esquelético. O liso, lembra sempre aonde ele está. Vocês vão ter que identificar na prova, né? Quem é liso, quem é esquelético, quem é cardíaco, onde está, como que é essa contração. Então, o liso está nos órgãos, na parede dos vasos sanguíneos, bexiga, útero, estômago, intestino. Tem contração involuntária, nós não temos aí, né, o ato de a vontade de contrair essas regiões. É uma contração mais lenta, controlada aí pelo sistema nervoso autônomo. Então, ele é responsável, esse músculo liso, gente, pelo movimento de peristaltismo. Quando a gente fala em músculo liso, já tem que vir na cabeça de vocês a palavra peristaltismo, tá? Que é o deslocamento, é a contração aí para deslocar o alimento aí no teu tubo digestório. O músculo estriado cardíaco, né? Ele é encontrado, ele é uma das camadas do coração, na verdade, né? Ele forma a maior parte da parede cardíaca e ele recebe um nome específico só para ele, que é o miocárdio. Então, o miocárdio é o músculo do coração. Ele tem aí uma contração involuntária, vigorosa e rítmica. Involuntária, vigorosa e rítmica. Então, são características desse músculo estriado cardíaco. E o músculo esquelético liso, né? Ele é um músculo aí de contração voluntária, de uma contração mais rápida. Ele constitui a maior parte dos músculos do nosso corpo humano. Então, em maior quantidade, a gente tem mais músculo esquelético do que músculo liso, tá? Ele recobre todo o nosso esqueleto, por isso que ele acaba recebendo esse nome, e ele está preso aí aos tendões, né, aos ossos por meio aí dos tendões e das aponeuroses. Falando em músculo esquelético, a gente falou que esse tipo de músculo, ele tem alguns componentes anatômicos que são importantes para a gente, né, para o estudo aí e para técnicas, né, na área da enfermagem aí. Então, olha lá, ventre muscular, tá? É a parte carnosa, é a parte central, tá? Então, quando vir ventre muscular, tem que pensar na parte mais gordinha, carnosa, tá? É a porção do músculo que contrai, porque ali tem bastante fibras musculares que vão se contrair, tá certo? O tendão. Quem que é o tendão, tá? É a parte não contrátil, é o oposto ali que a gente vai ter, tá? Do ventre muscular. O tendão, ele não contrai, gente. Ele é um tecido mais rígido, tecido conjuntivo, tá? Então, ele serve para fixar o ventre do músculo ao osso, ou a um tecido subcutâneo, ou as cápsulas articulares. Então, ele meio que faz a união do músculo em alguma outra região, mas principalmente nos ossos, tá certo? Aponeurose. A gente falou que a aponeurose é uma membrana de tecido conjuntivo, né? Assim, mais ou menos como
tendões, né, que fazem de somente um músculo, aqui a poneurose ela acaba fazendo a união de grupos musculares. E normalmente uma poneurose ela tem esse formato em leque, esse formato aí de lâminas, tá certo? A fáscia muscular é uma membrana aí de tecido conjuntivo, né, fibroso, que reveste, gente, os músculos, o músculo como um todo. Então, cuidado com a afirmação. A fáscia, ela não reveste a fibra muscular, ela não reveste a célula, ela não reveste o feixe, ela reveste todo o músculo. Ela facilita o deslizamento entre os músculos e acaba também fazendo uma contenção aí da massa muscular, da região ali do ventre muscular. Então, se atentem a isso. A gente falou também, tá, de algumas aí conceitos, algumas nomenclaturas importantes. A gente falou de origem e inserção muscular. Então, quando eu falo de origem, eu estou falando da extremidade do músculo presa à peça óssea que não se desloca. É a origem, é a extremidade do músculo que vai ficar preso ao osso e esse osso não se desloca quando eu movimento, quando eu faço uma contração. A inserção é a extremidade final desse músculo e ela vai se prender a um osso e esse osso vai se movimentar conforme eu contraio o meu músculo. São conceitos importantes que vocês vão precisar saber para a prova, ok? Aí nos membros, né, superiores e inferiores, normalmente o músculo é a região aí de origem, tá? A origem é a região mais proximal e a inserção é a região mais distal, tá certo? A gente falou de várias classificações do músculo, tá? Mas o que eu falei para vocês, o que é mais importante vocês saber é a classificação quanto à função. A gente falou que um músculo ele pode ser agonista, antagonista ou sinergista, tá certo? Um músculo que ele é agonista é um músculo, gente, que ele ativa um movimento específico do corpo. Os músculos agonistas, gente, eles vão contrair de forma voluntária, de forma ativa, para produzir o movimento que eu quero, para conseguir pegar, tocar, fazer o movimento que eu quero. Então, agonista é aquele músculo que ativa o movimento, aquele músculo que contrai ativamente, tá certo? O antagonista é aquele músculo que se opõe, tá? É o músculo aí do relaxamento. Ele acaba relaxando para produzir um movimento mais suave. Ele acaba freando aí, tá? Esse músculo agonista. Então, os antagonistas, eles se opõem à ação do agonista. Ele se opõe ao contrário aí do agonista. Ele relaxa produzindo o movimento suave. Ele relaxa e produz um movimento suave. E por último, a gente falou dos sinergistas, que são os músculos que atuam estabilizando. Não é destabilizando, é estabilizando uma articulação. Evita os movimentos indesejáveis, tá? Gente, cuidado com a leitura das palavras. Faça uma leitura calma, atenta das palavras, tá? Para vocês não fazerem confusão na prova e errarem aí por bobeira. Então, a gente pode ter um único músculo, ele pode ser uma vez agonista e a outra antagonista, ou pode ser aí, né, um músculo também sinergista. Então, a função, ela acaba sendo diferente dependendo do movimento que você quer realizar. Tá certo? Então é isso, pessoal. Espero que esse vídeo ajude aí, direcione vocês no estudo, façam vocês, né, fixarem e estudarem os pontos mais importantes aí que vai fazer diferença na prática clínica de vocês, tá certo? Muito obrigado aí pela atenção de vocês e até a próxima.